Olá, muito bom dia para os meus queridos alunos do sexto período do curso de Direito da disciplina Direito de Família. Na aula de hoje, dando continuidade à aula anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento nulo e o casamento anulável e também sobre as espécies de casamento. Na aula passada, a gente chegou a falar sobre o casamento nulo, que é aquele contraído por infringência de impedimento. Causas impeditivas previstas no artigo 1521, que, quando desrespeitadas, acarretam a nulidade do casamento, tá? Então, o casamento nulo está previsto lá no artigo 1521. As causas de nulidade estão previstas no artigo 1521. Caso esse casamento venha a ocorrer, apesar da necessidade de apresentação de vários documentos junto ao cartório, né? Pode ser que ele ocorra. Caso esse casamento venha a ocorrer, ele é nulo. E quem são os legitimados para a ação de nulidade? Qualquer interessado e o Ministério Público, de acordo com o artigo 1549 do nosso Código Civil, e a sentença tem natureza declaratória. Ela vai declarar a nulidade do casamento. Essa sentença, inclusive, retroage, salvo em relação aos filhos e em relação ao cônjuge que estava de boa fé. Em relação aos filhos, porque relação paterno-filial é uma coisa e relação marital é outra. O fato de os pais serem casados, solteiros, divorciados, o casamento ter sido anulado, ser nulo, etc., não altera o reconhecimento de paternidade, não altera a relação com os filhos. E em relação ao cônjuge que estava de boa-fé, entendam a boa-fé como o desconhecimento do impedimento matrimonial. Então, via de regra, a sentença que declara a nulidade do casamento retroage, produzindo então efeitos ex tunc, salvo em relação aos filhos e ao cônjuge que estava de boa-fé, ou seja, que desconhecia a existência do impedimento matrimonial. O casamento anulável, por outro lado, enquanto no casamento nulo nós estamos falando das causas do artigo 1521, no casamento anulável eu tenho as causas previstas no artigo 1550 do Código Civil, que são especificamente 6. Eu vou trabalhar uma por uma com vocês e vou fazendo comentários à medida em que isso for pertinente. Então, é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, e é anulável o casamento do menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal. Aqui nós temos os dois primeiros incisos do artigo 1550, é sobre isso que eu vou conversar agora com vocês. Nós sabemos que o nosso Código Civil prevê, no artigo 5º, que a partir do momento em que uma pessoa completa 18 anos, completando a maioridade, ela passa a ser apta à prática de todos os atos da vida civil, podendo inclusive se casar. Acontece que aqueles que têm idade entre 16 e 18 anos, considerados relativamente incapazes, também podem se casar, mas neste caso eles vão precisar de autorização do seu representante legal, ou então uma autorização judicial. E aí, neste caso, o casamento vai ser celebrado no regime de separação de bens. Então, se você não tem 16 anos e autorização dos pais, ou 18 anos, o seu casamento ele é anulável, você não pode se casar. Terceiro, é anulável o casamento por vício de vontade, nos termos dos artigos 1556 a 1558. Vamos descer lá para esses artigos? Artigo 1556, o casamento pode ser anulado por vício de vontade se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Renata, o que seria um erro essencial quanto à pessoa do outro? Artigo 1557, considera-se erro essencial contra a pessoa do outro o que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Aqui a gente pode ver que o Código Civil ele não menciona expressamente o que seria um erro em relação à identidade, um erro em relação à honra e à boa fama, por mais subjetivo que boa fama possa ser. Mas fato é que, havendo uma situação dessa, o cônjuge pode sim pedir a anulação do casamento. Segundo, considera-se erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge a ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. Terceiro, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência
ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Lembrando aí que o inciso 4º desse artigo 1557 foi revogado. Assim como o erro essencial quanto à pessoa do cônjuge é uma causa para a anulação do casamento, a vontade viciada em virtude de coação também é o que dispõe o artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação quando o consentimento de um ou ambos os cônjuges tiver sido captado mediante fundado temor de mal considerável iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares. Muito bem. Vamos dar sequência aí às causas que podem acarretar a anulação do casamento. É anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Assim como nós trabalhamos na aula passada que a vontade, o consentimento é um dos requisitos de existência do casamento, a sua capacidade de manifestar esse consentimento, de expressar essa vontade, também é. Porque, afinal, de nada adianta a gente ter vontade, né, e não poder expressar essa vontade. Então, tanto o vício de vontade quanto a incapacidade de manifestá-la podem acarretar a anulação do casamento. E também é anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, porque se houver, não estamos mais diante de uma possibilidade de anulação. E sexto, celebrado por incompetência da autoridade celebrante. Pessoal, eu não gostaria de ficar aqui fazendo a leitura dos artigos com vocês, tá? Eu quero só chamar a atenção para um parágrafo especificamente, que é para falar para vocês que podem casar as pessoas com síndrome de Down, as pessoas que tenham qualquer deficiência mental ou intelectual, graças à entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E não deixem de ler os artigos do 1550 ao 1560, porque eles vão orientar vocês em relação aos prazos para a anulação do casamento. E agora eu falo rapidamente das espécies de casamento. Eu vou falar especificamente de 6 na aula de hoje, começando pelo casamento putativo, previsto no artigo 1561. O casamento putativo é aquele que, embora nulo ou anulável, foi contraído de boa-fé por um ou ambos os cônjuges. Lembrando, boa-fé significa desconhecer a existência de um impedimento. E aí, neste caso, havendo boa-fé, nós temos a possibilidade desse casamento não retroagir. Ele vai ser declarado nulo e dali em diante, da declaração em diante, ele vai produzir efeitos, né? A decisão, a sentença que declara a nulidade. Mas antes ele poderia sim produzir efeitos. Segundo, casamento nuncupativo. O nome é muito feio, né? Mas aquele contraído em situação de iminente risco de vida. Renata, não é risco de vida, é risco de morte. Tudo bem, eu até concordo. Acontece que o nosso Código Civil menciona expressamente risco de vida no artigo 1540, então vamos manter dessa forma. Casamento nuncupativo, contraído em situação de iminente risco de vida. E aí, neste caso, como não é possível a presença da autoridade celebrante ou de seu substituto, nós vamos contar com a necessidade de 6 testemunhas para acompanhar a celebração. O próximo, casamento por procuração, previsto no artigo 1542 do Código Civil. Lembro a vocês que uma pessoa pode se fazer representar por outra no seu casamento, desde que essa procuração seja feita por um instrumento público, com poderes específicos e validade de 90 dias. Quarta espécie, casamento em caso de moléstia grave. Moléstia quer dizer doença, né? É aquele realizado em caso de doença, estando um dos nubentes impedidos de se mover, previsto aí no artigo 1539. E aí, neste caso, a autoridade celebrante vai comparecer ao local onde se encontra o enfermo, ainda que à noite, na presença de 2 testemunhas, para a celebração do casamento. Não confundam o casamento nuncupativo com iminente risco de vida com moléstia grave, porque não necessariamente uma pessoa que está em uma situação de iminente risco de vida, ela tem uma moléstia grave e vice-versa, ok? Quinto, casamento perante a autoridade diplomática ou consular, que é aquele constituído por brasileiros, mas celebrado no estrangeiro
perante autoridades diplomáticas, previsto aí no artigo 1544. E por fim, o casamento religioso com efeitos civis, porque afinal, de acordo com o artigo 226 da nossa Constituição, o casamento ele é civil. Então, o casamento religioso com efeitos civis é aquele que, embora celebrado por uma autoridade religiosa, cumpre os requisitos habilitatórios previstos na lei civil, vai estar escrito nos registros públicos e, por causa disso, terá efeitos civis. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos do casamento e também sobre o bem de família, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar por aqui, pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem os conteúdos. Lembro a vocês que as aulas estão acontecendo nos encontros ao vivo e eu tenho disponibilizado também o material de apoio, ok? Bons estudos!